O Ministério da Agricultura confirmou um caso de gripe aviária em uma ave doméstica em Cuiabá, no Mato Grosso. E para explicar quais medidas estão sendo adotadas para conter o vírus, a gente conversa agora com o coordenador de Defesa Sanitária Animal do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o João Marcelo Brandini. João Marcelo, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente, uma boa semana para você. Bom dia a todos. Bom, imagino que todos esses cuidados são feitos, a gente acompanha de perto esses casos de gripe aviária em granjas que não são comerciais, são de fundo de quintal, ou então você pega um animal desses aí que não é, enfim, aves silvestres que são encontradas, então tem todo um protocolo para isso. É o que o estado de Mato Grosso está fazendo, né? Justamente, né? Existe um plano de contingência, né, que é estabelecido pelo Ministério da Agricultura, e todos os estados seguem esse plano. Né? No caso aqui de Mato Grosso, foi um foco de influenza aviária de alta patogenicidade em aves domésticas de subsistência, né? Sem qualquer finalidade de comercialização. Né? Então, todas as medidas foram adotadas prontamente. No mesmo dia que recebemos o resultado, já iniciamos o processo de despovoamento do local onde essas aves ficavam, né, de limpeza de infecção. No dia seguinte, concluímos essa fase, né, e ao mesmo tempo já havíamos iniciado também o trabalho de vigilância no raio de 10 quilômetros a partir desse foco. Né? Trabalho que foi concluído na data de ontem, né, sem grandes modificações, apenas encontramos um estabelecimento nesse raio com uma suspeita que está sendo agora investigado laboratorialmente. E aí, o que acontece mais as feiras nessa região, exposições de aves, geralmente são suspensas, né, quando acontece um caso assim. Faz parte do protocolo, né? Não houve assim nenhum tipo de suspensão de trânsito, né, nesse caso. Né? Esses casos em aves silvestres, em aves de subsistência, dependendo da extensão, né, não acarretam medidas mais restritivas. Né? Isso assim foi com esse caso aqui no município de Cuiabá, né, que ainda continua restrito apenas a um estabelecimento rural, né, já controlado. Né? Então não tem motivo, por enquanto, de o Estado estabelecer qualquer medida. Assim como o Ministério da Agricultura não estabeleceu nenhuma medida além do que o cumprimento, né, de todas as ações de contingência para verificar se a doença está restrita a esse estabelecimento, né, e tomar todas as medidas aí de limpeza, de desinfecção, né, de orientação aos produtores rurais que estão aí nesse entorno, para que em qualquer suspeita de doença notifique a INDEA, né, para que a gente possa aí tomar as providências. Por enquanto, a suspeita que nós tivemos no raio de 10, né, colhemos as amostras, já estão lá no Laboratório Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura. Né, uma suspeita foi colhida justamente porque está nesse entorno, né, na extremidade do raio de 10, né, mas só o laboratório para nos dizer. Do ponto de vista clínico e epidemiológico, aparentemente não deve confirmar, mas em se tratando de doenças de aves, né, que são muito semelhantes entre si, é muito importante o resultado laboratorial para termos a certeza. O João Marcelo, foi no município de Cuiabá mesmo? Porque tem Cuiabá, Várzea Grande, é tudo muito perto ali. A extensão do raio de 10 quilômetros, né, que é a zona de vigilância, atingiu também o município de Santo Antônio do Leverger. Né? É uma área que já com características mais de Pantanal, né, da cabeceira de Pantanal. Né? Agora, outra coisa, Mato Grosso está nessa rota de aves migratórias, essas aves que tem, geralmente são elas que contaminam? Tá, né? Sim, tem também uma rota no interior do estado de Mato Grosso. Né? Essa rota é do interior do Brasil, né? E essa rota passa, assim, aqui pelo estado de Mato Grosso, né? Tem avistamento de aves. Né? Não é uma rota tão forte quanto as rotas do litoral brasileiro.
mas tem sim, porque aqui nós temos espelhos d'água importantes e essas aves migratórias normalmente seguem esses espelhos de água, né, que são esses grandes rios, são os grandes lagos, né, que nós temos aqui no estado. Né, então, isso é um fator de risco. Né, é muito importante que os produtores rurais evitem manter criações de aves domésticas, né, em contato com aves que ficam ali silvestres, que normalmente ficam em açudes, né, em represas, que esse sim é um fator de risco importante. E principalmente nessa época do ano, que parece que é a época de mais migração dessas aves que fogem muito do frio gelado lá do hemisfério norte e acabam migrando para cá. A gente já está treinado nisso, porque o Brasil passa por esses percalços dessas aves silvestres, a gente tem esse cuidado. Antes de chamar você viu aí que a gente retomou aí as exportações para todos os países, o Brasil é craque nisso, a gente é o maior produtor, exportador de carne de aves no mundo, e aqui no Brasil é o que ajuda a conter a inflação, é a proteína baixa. Então é muito bom que o setor já esteja treinado e as autoridades públicas também nos estados para poder na hora certa decretar esses planos de contingência. Tem todo um protocolo nacional que orienta. Então, a gente fica feliz que vocês já estejam tomando essas medidas. João Marcelo, algo mais a dizer para os nossos granjeiros aí, quem cria aves aí no Mato Grosso? Alguns recados importantes seria, em primeiro lugar, que como é em fundo de quintal, né, não há impacto para comercialização, pelo menos em Mato Grosso, nos produtos que o Mato Grosso exporta, né? Então, segundo o Ministério da Agricultura, não haverá impactos relevantes. É importante também dizer que o consumo de carne e ovos é perfeitamente seguro, né, sem problema nenhum, as medidas já foram tomadas, né, não existe risco para o consumo. E, fundamentalmente, solicitar aos produtores que, ao observar sintomas como alta mortalidade de aves, né, espirro, tosse, torcicolo, andar cambaleante, diarreia nas aves, nas suas aves lá no fundo de quintal, as suas aves de subsistência, né, que comunique o INDEA está presente em todos os municípios do estado, com equipes treinadas para atender o produtor rapidamente, tá? Essa é a nossa função, né? Não importa em que dia isso caia, o INDEA está aí sempre pronto para fazer o atendimento imediato de qualquer suspeito. Tá? Estamos sempre atentos e contamos com a colaboração do produtor, que é o que está vendo suas aves todos os dias e é o melhor para cuidar da sanidade dos seus animais. O INDEA está aí como parceiro. João Marcelo Brandini, que é o coordenador de Defesa Sanitária Animal do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. Obrigado pela sua participação aqui. Uma boa semana e aproveito para lhe desejar também um feliz ano novo. Muito obrigado. Feliz ano novo para todos.